o custo que as coisas têm para, enfim, para a nossa sociedade, principalmente quando a gente pensa no público, né? E aí, para dar um exemplo rápido para as pessoas, a gente estava falando da questão, né, da própria defensoria pública, né? Que todo mundo tem o direito, né, de se defender, e caso você não possa constituir um advogado, vamos dizer aqui, será constituído um para você. O Estado fornece um. Exatamente, o Estado vai te fornecer, o Estado vai constituir um defensor público para que você tenha o total direito à defesa. Aí vamos ficar aqui até dentro desse espectro aqui, né, do direito penal, né, dos crimes contra a vida, né, que de verdade as pessoas precisam se defender ali, né, então se elas não têm um advogado, elas não têm dinheiro para constituir o advogado, o Estado vai constituir um defensor público. E o que a gente conversava, eu e o Alexandre? Qual é o custo disso? E por que não que o Estado não tenha que fornecer, mas por que ele tem que ser funcionário do Estado, correto? Por que ele tem que ser um funcionário do Estado com garantias gigantescas, com algumas prerrogativas que são fundamentais para o exercício do cargo? Não são fundamentais para o exercício do cargo. Elas são um conforto muito grande para uma parcela pequena de profissionais que acaba se debruçando numa carreira que vai atender uma parcela muito pequena da sociedade. Então, cara, só para quebrar um pouco o paradigma, eu vou falar da minha função, que foi exercida por mim durante muitos anos, que era de delegado de polícia. Cara, você tem hoje quase que um monopólio da investigação por parte do Estado. Por que eu preciso ter esse monopólio? Porque todos os crimes precisam ser investigados pelo Estado. Por que eu não posso permitir que haja uma investigação particular, seguindo padrões, parâmetros, que vão ser muito menos custosas para o Estado e que vão permitir que eu possa focar um efetivo menor e dar mais atenção a coisas muito graves e sérias. Aí eu vou ter a possibilidade, pego o Estado e vou fornecer uma mão de obra de excelência para casos, por exemplo, como crimes contra a vida, violências contra a sociedade, o Estado democrático de direito e outras de grande relevância. E eu deixo coisas menos importantes para haver a possibilidade do cidadão que foi vítima, ele exercer o seu papel. Contratar um profissional para poder fazer isso. Mas ele não vai ter recurso financeiro. Então o Estado pode tentar subsidiar de alguma forma. Sabe, minimizar a diferença econômica, não dando uma estrutura complexa e letárgica e muito robusta que acaba não conseguindo realizar de forma efetiva. A advocacia. Eu tenho hoje a Ordem dos Advogados com uma centena de milhares de profissionais que poderiam cumprir um papel de atenção, tendo um amparo por parte do Estado, como já foi no passado, e não começar a construir cada vez mais estruturas públicas que comprometem o investimento por parte do Estado durante uma vida inteira, que a contratação de um profissional desse, ela não vai ser desfeita, esse profissional não vai ser mandado embora. Eu tenho uma estrutura de vitaliciedade em alguns cargos, esse sujeito não vai ser colocado para fora de jeito nenhum, mesmo que ele cometa barbaridades, muitas vezes ele é colocado em disponibilidade, recebendo o seu gordo salário, e não mais prestando nenhum tipo de serviço para a sociedade. Então, é isso que eu acho que a gente precisa repensar o nosso modelo, com calma, sem dúvida, com serenidade, sem dúvida, com um debate franco, honesto, e lembrando que a gente não vive num país que tem uma homogeneidade como padrão. A gente tem uma distorção muito grande de recurso, de realidades, de geografia, e tudo isso, cara, fica cada vez mais difícil de você ter uma norma padrão e direcionada para todo o país. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Eu não posso ter, talvez se eu tivesse um cerne para dar
a espinha dorsal da condução do nosso país, e as outras normas que pudessem variar de acordo com as suas realidades. Eu não posso comparar a realidade do Maranhão com a realidade do Rio Grande do Sul. Não, sim, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu lembro, né, eu sou da época ainda que quando você cruzava as fronteiras, né, o seu passaporte, ele era checado por um agente, de fato, da Polícia Federal, né? E com o passar dos anos, aquele agente é um agente caro, é um agente especializado, imagina, é um policial, né, altamente treinado para ficar checando passaporte. O que eles fizeram? Contrataram uma empresa que presta serviços, eles foram treinados, né, dentro de um padrão. Olha, a checagem de passaporte precisa ser feita dessa forma, e hoje dificilmente você vai ver um policial federal checando passaporte. Estou simplificando aqui o caso. Não, mas é perfeita a colocação. É mais ou menos isso. Então, quando a gente está pensando, né, na questão da justiça, aí a gente encontra, né, uma gama muito grande de pessoas que estão desamparadas. Desamparadas porque, como o Alexandre explicou aqui, o cobertor é curto, né, e o custo é alto nesse momento do jeito que está. Né? Então, assim, eu pergunto, como é que a gente muda tudo isso, né? Porque criou-se, né, esse padrão que isso é imutável, né? Então, assim, só que isso é muito danoso para a sociedade, porque nós precisamos atender mais e mais e mais pessoas. Não que aquele réu não mereça, né, um bom advogado, mas é o que você falou. Até vou fazer aqui uma parte, né? Vou trazer aqui tem uma série americana que se chama The Good Wife. A última temporada dessa série o que acontece. Essa advogada, ela se desentende com o escritório e ela sai, ela acaba perdendo tudo. E o que acontece? Ela precisa fazer dinheiro. E o que ela faz? Ela vai para as delegacias e ela começa a prestar ali serviço. Então, a pessoa está numa audiência de custódia, ali o juiz pergunta, você tem advogado? Aí ele fala não, aí ele automaticamente pergunta, quem são os advogados que estão presentes? Aí ela fala, essa atriz, né? Ela levanta a mão, que é a Juliana Margulis, fala assim, eu estou aqui, então você está contratada por aquele determinado valor. Esse cliente agora passa a ser seu, você vai cuidar dele e o Estado, né, a gente está falando dos Estados Unidos aqui, vai te pagar X. A ideia seria mais ou menos isso, quando você traz isso, porque aí você vai conseguir atender mais pessoas, é isso? Sem dúvida, e você para e faz uma análise, Carla, da forma com que os Estados Unidos, que é um país muito mais rico, trata essa situação com muito mais prudência do que o Brasil. Então, assim, há uma distorção de realidade, há uma distorção de modelo. Não estou querendo dizer que o modelo de lá é melhor, que a gente tem que trazer ele para cá. Não. Mas eu acho que nós temos que rever o nosso. Nós temos que repensar sobre o nosso modelo. Os nossos custos são altíssimos. Você manter uma estrutura de policiais que precisam ser treinados, que precisam ter uma remuneração diferenciada, para fazer um registro cartorial, como se fosse se eu for num cartório, qualquer escrevente vai me registrar aquilo, e é o que acaba acontecendo numa delegacia, para fazer um boletim de ocorrência. Hoje a gente já tem a delegacia eletrônica, um modelo que ajuda muito, mas mesmo assim, Carla, a gente continua mantendo estruturas muito grandes para isso. Você poderia ter um modelo que hoje a Polícia Federal tem adotado em diversas situações, para emissão de passaporte, para emissão de documento. Carla, hoje você tem muita gente envolvida nessa história. E parece que há uma resistência muito grande de você contratar com cláusulas sérias empresas para executarem alguns serviços. Então eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque eu vou ter uma possibilidade de ter um custo muito menor, com um serviço muito melhor, e entregar para a sociedade aquilo que verdadeiramente é o papel do Estado, diminuir um pouco essa distorção. E do jeito que a gente tem visto hoje, parece que o Estado mesmo quer promover essa distorção.